começar a trabalhar? Sim. Vamos, Rosana? Sim. Então, hoje o nosso programa é sobre obsessão. Muitas pessoas têm muita curiosidade, muitas pessoas querem saber, conhecer, porque é um assunto que é muito falado, né? Principalmente nos centros espíritas, né? Obsessão, essa palavra obsessão. Então vamos perguntar, primeira perguntinha que eu vou falar para você, perguntar. O que é a obsessão, Rosana? Boa tarde a todos em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente. Um carinho todo especial aos nossos telespectadores, são eles os responsáveis pela continuação desse programa. A obsessão é uma palavra de origem latina, que significa impertinência, perseguição, vexação, preocupação com uma ideia insistente, ideia que domina doentiamente uma mente. Mas a obsessão também é a ação persistente que um espírito exerce sobre uma mente, encarnada ou desencarnada. Já que Deus permite a obsessão, tem um fim útil a obsessão? Claro que tem um fim útil. Tudo tem um fim útil aqui na Terra, que é o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento. Infelizmente para nós, espíritos que vivemos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós só aprendemos com a dor. Como dizia Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus também disse, reconciliai-vos depressa com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho, para que não sejais metidos na prisão, e de lá não saireis até pagardes o último ceitil. Jesus já nos advertia de que a gente tem que fazer o esforço de se perdoar, de se reconciliar com o nosso inimigo ou com aquele que nós prejudicamos de alguma forma, enquanto nós estamos a caminho. Porque, como eu falei no início do programa, a gente tem que fazer o exercício do perdão, é um exercício muito difícil para nós ainda. Nós não perdoamos um esbarrão, nós não perdoamos uma cara feia, nós não perdoamos uma fechada no trânsito. A nossa vida, ela é cheia de mil nadas, como dizem os espíritos. E nós nos desequilibramos facilmente diante desses mil nadas. Nós nos estressamos diante de coisas pequenas e muitas vezes, graças ao desequilíbrio que esses pequenos nadas provocam em nossas existências, nós vamos agredindo a quem está nos nossos caminhos. E na medida em que nós vamos agredindo aqueles que estão nos nossos caminhos, esses agredidos não nos perdoam. E eles podem levar essa mágoa para o outro lado. E se não der tempo da gente se reconciliar enquanto estamos a caminho, juntos com esse a quem nós prejudicamos ou por quem fomos prejudicados, nós vamos continuar nos buscando no mundo espiritual. E se esse problema ocasionado por nós mesmos, pelo nosso orgulho, pelo nosso não perdão, for muito grave, essa perseguição ela continuará no plano espiritual. Quando um de nós encarnar, o outro continuar no plano dos desencarnados, essa perseguição vai continuar e a gente vai trocando de papel. Eu hoje tenho um perseguidor que não me deixa em paz. Aí eu desencarno e ele reencarna. Eu vou ser o perseguidor dele e ele vai ser a minha vítima. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Alguém tem que fazer o esforço maior para perdoar. Alguém tem que fazer o esforço para sair desse nível de perseguição. Aquele que for mais consciente, aquele que quiser ser feliz realmente, esse deve fazer o maior esforço. E Jesus dizia então que a gente tem que fazer o esforço do perdão. Então Marcos me pergunta, qual é o objetivo desse sofrimento? Por que Deus permite esse sofrimento? Porque a gente aprende com a dor. A gente aprende que a gente não deve fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Que quando a gente fere alguém, esse alguém pode não nos desculpar. Da mesma forma que se fôssemos nós os feridos, nós não desculparíamos. E nós aprendemos então com a dor. Sabia? Olha só, me veio a seguinte palavra, livre-arbítrio. Então, em função dessa palavra que me veio à mente, significa que todas as obsessões, vou repetir, todas as obsessões que eu sofro é em função do meu livre-arbítrio em permanecer no erro. Positivo. É isso mesmo? Sim. Então o culpado do meu sofrimento sou eu? Positivamente.
A sementeira é livre, Então, mas a colheita é obrigatória. se eu, Ou sou, seja, se eu sou o culpado, eu que tenho que efetuar a cura, a modificação. exatamente. Eu sou livre para semear o que quer que eu queira semear. Mas toda semeadura gera frutos. E o fruto que eu semeei, eu haverei de colhê-lo. Se eu semeei frutos do bem, eu serei feliz. Se eu semeei frutos do mal, eu serei infeliz. Mas nós não estamos perdidos. Deus é misericordioso, nos oferecem tantas oportunidades quantas sejam necessárias para a gente aprender ao colher os frutos amargos que nós mesmos semeamos e sofrer com isso, nós haveremos de aprender algum dia que nós devemos somente semear frutos do bem, frutos do amor e frutos da felicidade.